30 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 321 Atraindo a cobra para fora de seu buraco. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Após uma série de discussões, Jin Cheng e Zhang Li saíram juntos do salão principal do City Lord. O rosto de Zhang Li estava cheio de espanto. Depois que eles estavam a alguma distância do salão principal, ele finalmente não pôde deixar de perguntar: o Lorde da cidade realmente concordou com esse pedido? Então, desta vez, o interior da propriedade do City Lord estará vazio. Com a astúcia de Lin Bai, ele definitivamente terá algo na manga. Nesse momento, a situação ficará muito ruim. O rosto de Jin Cheng era de desaprovação quando ele varreu Zhang Li com um olho. Ele lambeu a boca seca. Você acha que o City Lord é bobo? Além disso, até onde você acha que podemos segui-los? Assim que chegarmos a uma área remota, capturaremos os dois imediatamente. Se eles resistirem, nós os mataremos. Não vai demorar muito. Não é grande coisa que a propriedade do Lorde da cidade esteja vazia por tão pouco tempo. No entanto, eu ainda não entendo uma coisa. Se queremos capturar aqueles dois, então não seria mais fácil para o City Lord trabalhar junto conosco no salão principal hoje? Não abriria brecha na propriedade do Lorde da cidade. Zhang Li franziu a testa novamente. Desde o início, ele sentiu que tal plano era desnecessário. Era melhor capturar aqueles dois diretamente ou matá-los diretamente. Aquele gordo pode ter seguido Lin Bai e se infiltrado em nosso meio, fingindo ouvir o Lorde da cidade e fazendo o que quer que o Lorde da cidade peça. No entanto, suas ações foram vistas pelo Lorde da cidade, então ele não é o foco do plano de forma alguma. Enquanto Jin Cheng falava, ele tocou o queixo, um raro olhar de confusão em seu rosto. O problema é aquele simples e honesto Fu. Ainda não sabemos sua identidade. Se ele já nos traiu, então deve pertencer a outro grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas que querem prejudicar o senhor da cidade. O City Lord fez tal plano para atrair a cobra para fora de seu buraco. Se a cobra não sair, então há muitas maneiras de servir Fu. Jin Cheng falou com muita paciência, mas havia uma expressão de desgosto em seu rosto. Zhang Li viu, mas não se importou. Zhang Li franziu a testa e continuou a perguntar: então, o que os dois querem com tantas pessoas? Não sei. Jin Cheng simplesmente balançou a cabeça. Ele pensou por um longo tempo sobre o motivo, mas não teve uma resposta. Mas não importa o que eles queiram, é tudo um devaneio. Com nossa força e algumas centenas de subordinados, não importa o plano que tenham, eles ainda cairão. Uma expressão implacável apareceu no rosto de Jin Cheng. Atualizações por novelfull. Enquanto conversavam, os dois já haviam chegado fora da propriedade do City Lord. De longe, eles podiam ver Fu, que estava gravemente queimado, e o gordo com um rosto sombrio. Como é? O Lorde da cidade concordou? Fu perguntou nervosamente. Vendo o olhar ansioso de Fu, Jin Cheng zombou em seu coração. Você realmente sabe como atuar. Se o City Lord não tivesse me dito que você não é o que parece, eu poderia realmente ter sido mantido no escuro por você. No entanto, ainda havia um sorriso gentil no rosto de Jin Cheng. No entanto, essa gentileza era limitada apenas ao seu próprio conhecimento. Aos olhos dos outros, esse rosto sorridente era verdadeiramente sinistro e repulsivo. Jin Cheng sorriu e disse: o senhor da cidade concordou. Bom. Isso é ótimo. O rosto de Fu revelou um sorriso encantado. Desta vez, posso finalmente capturar aquele devil Lin Bai. Eu definitivamente não vou decepcionar a confiança do senhor da cidade em mim. Essas pessoas ainda estão se preparando. Talvez tenhamos que esperar um pouco. Zhang Li interrompeu. Está bem. Claro que podemos esperar. Fu não se importou. Seus olhos se iluminaram. Ele parecia estar ansioso por este assunto muito. Não muito tempo depois, as duas equipes que originalmente tinham 50 pessoas cada uma se tornaram uma vasta equipe de 150 pessoas cada.
Essas centenas de pessoas foram cuidadosamente selecionadas pelo espólio do City Lord. Eles treinaram duro todos os dias. Mesmo a vasta multidão não fez um único som neste momento. Eles ficaram em uma formação organizada com olhares penetrantes. Olhando de longe, fazia as pessoas sentirem uma dignidade inexplicável. Pessoas comuns ficariam sem fôlego só de olhar para ele. Tudo bem, todo mundo está aqui. Vamos partir? Vendo que a equipe havia sido reorganizada, Jin Sheng incitou Fu e Fati que estavam ao seu lado. No entanto, havia uma intenção de matar implacável nas profundezas de seus olhos. MHM. Primeiro, iremos para a floresta antes. Existem alguns vestígios que encontramos antes. Embora tenha havido incêndio, ainda deve haver alguns vestígios. Fu tinha esse pensamento em mente. Então, ele chamou a equipe para sair. Jin Sheng e Zhang Li assentiram silenciosamente, indicando que seguiriam totalmente o plano de Fu. A vasta e poderosa equipe deslocou-se ao redor do City Lord, que tinha um complicado fluxo de pessoas. Logo, eles atraíram a atenção de muitas pessoas. Você tem que pegar aquele Devil Limbai, ou então não seremos capazes de ter paz todos os dias e noites. Teremos que confiar em você. Devil Limbai merece 10.000 mortes. Ele merece 10.000 cortês. O City Lord se preocupa com os plebeus e faz tudo pelo povo. Acreditamos que o Lorde da cidade definitivamente fará uma cruzada contra o demônio Limbai. Todos os tipos de cruzadas contra Limbai e elogios ao senhor da cidade ressoaram em ambos os lados da estrada. Fati apenas zombou depois de ouvir isso. Que grande demônio Limbai merecia morrer 10.000 mortes, e que grande senhor da cidade que se importava com o coração das pessoas. Depois que esse assunto acabou e a verdade foi revelada, que tipo de olhar essas pessoas usariam para olhar para Limbai? Eles abrigariam um profundo sentimento de culpa. Ou eles aceitariam naturalmente que Limbai fez tudo por eles sem a menor culpa. Fati estava inesperadamente ansioso por todos os tipos de eventos futuros. Em meio à enorme quantidade de elogios, a enorme equipe já havia saído do City Lord e chegado aos arredores do terreno baldio. Os prédios e o fluxo de pessoas aqui eram relativamente esparsos. Zhang Li inadvertidamente olhou para Jin Sheng. Jin Sheng levantou ligeiramente o queixo. Tudo foi dito sem dizer. A equipe de mais de 200 pessoas foi informada pelo Lorde da cidade para permitir totalmente que Jin Sheng os mobilizasse antes que eles agissem. Portanto, Fu e Fati podem ser considerados os comandantes individuais. Jin Sheng já havia se comunicado com as tropas de antemão. Contanto que ele desse a ordem, tudo seria feito de acordo com o plano. Vendo Fu e Fati cavalgando na frente e não prestando atenção na situação atrás deles, Jin Sheng lentamente colocou uma das mãos no peito como se quisesse tirar algo. Quando as tropas atrás de Jin Sheng viram a ação de Jin Sheng, seus olhos revelaram uma luz feroz enquanto seguravam firmemente suas armas. Eles já haviam apertado suas flechas na corda do arco e estavam prontos para entrar em ação. De repente, assim que Jin Sheng estava prestes a pegar os itens em seus braços, Fu e Fati estavam montando seus cavalos e correndo para longe. Não é bom, não os deixe escapar, corra atrás deles. Jin Sheng nunca esperou que essas duas pessoas escapassem antes que ele fizesse sua jogada. No entanto, isso não afetaria seus planos. Contanto que eles não desaparecessem de vista, seria inútil apenas correr assim. Depois de ouvir a ordem, um grande grupo de pessoas os seguiu de perto e os perseguiu. Bang! 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 No entanto, de repente, as chamas subiram ao céu e o chão sob centenas de pessoas explodiu. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 322, parede de pedra viva na câmara secreta da propriedade do senhor da cidade. Depois que Limbai usou aquele pequeno caldeirão mágico para quebrar a restrição dominante, o grupo de pessoas examinou cuidadosamente a formação, na esperança de encontrar o método para quebrar a formação. HMM. Essa formação é muito complicada. Com o meu conhecimento, não consigo entender. Baixe balançou a cabeça com alguma autocensura, o rosto cheio de decepção.
Ela olhou cuidadosamente através desta formação. No entanto, os padrões desenhados na formação eram numerosos e complexos, como as estrelas da Via Láctea. Exigia habilidades de cálculo extremamente precisas para entender os mistérios internos. Lin Bai balançou a cabeça. Ele era o mesmo. Little Blue e Little Blue olharam para a formação. Seus olhos negros estavam girando nas órbitas e suas cabeças já estavam girando. Ei, olha, eu encontrei uma coisa. É este o núcleo de formação mencionado no livro. Enquanto eu derrubá-lo, essa formação será quebrada. Assim como os outros estavam perdidos, o homem magro gritou excitado e apontou para um objeto à sua frente. Esse objeto era como o globo ocular de uma besta espiritual. Era de cor verde e emitia uma aura demoníaca indiferente. Não se mexa. Não podemos ter certeza se é o núcleo da formação. Se for outra coisa e você acidentalmente acionou, as consequências. Baixe rapidamente tentou parar o homem magro. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um globo ocular idêntico apareceu na frente dela. Também está aqui. Lin Bai também ficou surpreso ao descobrir que a mesma coisa apareceu na frente dele. Não eram apenas os três. Na frente das pequenas bestas e nos cantos do altar, olhos de jade também apareceram. Todo o altar foi tingido com uma cor verde encantadora pelos numerosos globos oculares de jade, tornando o já misterioso altar ainda mais estranho. Recue rapidamente. Algo vai acontecer aqui. Lin Bai gritou com Baixe. O homem magro, o pequeno verde e o pequeno vermelho também saíram correndo depois de ouvir o que ele disse. Baixe e o homem magro se entreolharam e rapidamente circularam suas técnicas de cultivo, reunindo seu poder espiritual em suas pernas e correndo para fora da formação de matriz. No entanto, eles ainda estavam um passo tarde demais. Depois que Little Green e Little Red saíram da formação da matriz, as bordas da formação da matriz foram empilhadas por esses globos oculares verdes para formar uma parede, bloqueando sua rota de fuga. Que porra, tantos globos oculares. FCK. Eles contaminaram meu coração puro. O homem magro olhou para os globos oculares densamente compactados e não pôde deixar de ficar sem palavras. Se ele não tivesse seguido Lin Bai antes, poderia ser considerado que ele viu algumas coisas. Caso contrário, só de olhar para esta cena, ele poderia ter espumado pela boca e desmaiado aqui. Parece que desencadeamos algo extraordinário. A expressão de Baixe era solene quando ela olhou em volta. Ela poderia muito bem atingir o globo ocular com ousadia. Após uma explosão, um líquido desconhecido saiu do globo ocular e explodiu. Baixe deu um suspiro de alívio. Como isso poderia causar danos a essa coisa, não havia nada a temer. No entanto, antes que Baixe pudesse ficar feliz por muito tempo, o globo ocular explodido voltou lentamente ao seu estado original. Parece que ataques normais não funcionarão neles. Vou ter que pensar em outra maneira. O tom de Lin Bai era grave. O City Lord nunca faria tal coisa apenas para detê-los ou prendê-los lá dentro. Então ele deve ter algum plano secreto. Espere, porque sinto que algo está errado. O homem magro sentiu a energia espiritual dos arredores se reunir em torno deles, com os três, assim como Little Blue e Little Blue como centro. Porém, assim que o magrelo falou, o espaço se distorceu, formando um vórtice com uma força de sucção chocante que o sugou. Sua visão ficou turva e seus 5 sentidos desapareceram. Lin Bai queria tirar o pequeno caldeirão, mas era tarde demais. Depois de muito tempo, Lin Bai lentamente recuperou a consciência. Ele sentiu que algo peludo estava cutucando seu rosto. Azulzinho. Lin Bai abriu os óculos e viu um Little Blue preocupado cutucando seu rosto com a mão. Vendo que Lin Bai havia acordado, a melancolia de Little Blue foi varrida. Ele gritou excitado e apontou ao redor. Lin Bai se levantou e olhou em volta. Ele estava cercado por paredes de pedra. Havia um túnel profundo à sua frente que emitia energia indo de dentro para fora. Quanto ao homem magro, Baixe e Little Black, eles não estavam em lugar nenhum. Parece que eles nos teletransportaram para um lugar diferente. Enquanto Lin Bai falava, ele usou seu poder para quebrar a parede de pedra.
A parede de pedra de repente se abriu e um buraco profundo se formou. No entanto, o buraco foi rapidamente restaurado e não houve ferimentos visíveis na parede de pedra. Como esperado, foi o globo ocular verde que os trouxe aqui. A parede de pedra aqui tinha uma habilidade semelhante ao globo ocular. Se eles quisessem romper a parede de pedra e encontrar outro caminho em vez de seguir pelo caminho que havia sido estabelecido anteriormente, seria impossível. Vendo que a parede de pedra havia retornado ao seu estado original, Little Blue tinha um olhar de descrença em seu rosto. Ela também usou sua força para socar a parede de pedra. Bang! A parede de pedra se abriu e o cascalho voou por toda parte. No entanto, não muito tempo depois, a parede de pedra voltou ao seu estado original como se estivesse viva. Os rastros deixados por Limbai e Little Blue nem deixaram uma marca fixa. É inútil, pequeno Blue. No momento, só temos esse caminho para escolher. Embora este lugar pareça uma armadilha, não importa como você olhe, ainda temos que passar por isso. A expressão de Limbai era calma e cheia de ousadia. Ele não se incomodou com essa situação repentina. Então, ele trouxe Little Blue para o túnel. Havia um brilho fraco no túnel, refletindo a aparência das paredes de pedra. As paredes de pedra podiam ser vistas em todos os lugares. Não havia nada de especial neles, e não havia nada de especial em todo o túnel. Isso deixou Limbai um tanto desapontado. Originalmente, ele queria procurar algo o máximo possível para ver se conseguia encontrar alguma pista útil. No entanto, ele só poderia desistir por enquanto. A passagem não foi muito longa. Não muito tempo depois, eles puderam ver a saída à distância. A saída estava impregnada de um brilho verde. Fora da saída, havia uma plataforma quadrada conectada por duas pontes de pedra. No meio da plataforma, havia uma plataforma quadrada elevada. Do outro lado da ponte de pedra havia uma entrada. Quanto ao fundo da ponte de pedra, havia um abismo profundo e invisível. Interessante. Interessante. Limbai riu. Mesmo que fosse um tolo, ele sabia o que aconteceria quando chegasse à plataforma. No entanto, ele não tinha a menor intenção de recuar. Em vez disso, ele estava ambicioso para tentar. Little Blue, você quer tentar socar e chutar? Limbai virou o corpo para perguntar ao Little Blue. Depois que Little Blue ouviu, seu rosto revelou uma expressão ambiciosa. Isso é bom. Limbai acenou com a cabeça em satisfação. Isso era exatamente o que ele precisava. Às vezes, era certo tomar uma decisão após um cálculo cuidadoso. Mas, às vezes, exigia que você avançasse, independentemente das consequências. Dessa forma, você alcançaria um reino diferente. Um homem e uma fera caminharam lentamente para a plataforma alta. Rachadura. A ponte de pedra atrás deles quebrou e caiu no abismo. No entanto, as figuras apareceram na plataforma alta, uma após a outra. Hoje, Limbai, quero ver como você vai me parar. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 323. Vou lutar 20 na plataforma alta. As figuras ilusórias gradualmente se materializaram em suas aparências originais, transformando-se em bestas espirituais com diferentes características, como o leão prateado do trovão, o leopardo de 9 manchas. Eles eram todos bestas espirituais com níveis relativamente baixos e espaço limitado para crescimento, mas, infelizmente, havia muitos deles. A plataforma alta, que não era nem grande nem pequena, já estava lotada deles. Parece que eles estão tentando ganhar esta rodada com números. Limbai secretamente estalou a língua, mas sua expressão estava bastante relaxada. Ele virou a cabeça para olhar para Little Blue, que estava ambicioso para tentar, e acenou com a cabeça em aprovação. Nada mal, você precisa ter essa atitude. Little Blue, subexperimente. Se você não pode vencê-los, então recue primeiro. Little Blue ainda tinha que crescer e se desenvolver, então Limbai teve que tratá-lo com cuidado. Ele queria buscar um progresso gradual. Ele não podia comer tudo de uma vez e se tornar um homem grande e gordo. Isso criaria muitas falhas e brechas,
o que desaceleraria o crescimento de depois de amanhã. Little Blue, por outro lado, levantou os braços e gritou alto. Ele pulou para cima e para baixo, e seus dois olhos piscaram com uma luz brilhante. Eu não vou recuar. Deixe tudo aqui comigo. Não se preocupe. Vendo a aparência animada de Little Blue, Lin Bai sorriu levemente. Ele não continuou a pará-lo, mas apenas deu uma olhada. Depois disso, Little Blue avançou para o meio da plataforma alta. N3WN0 VEL 0RG no processo de carregamento. Ele até enviou algumas bestas espirituais voando com 2 chutes do nada. Seu ímpeto era imparável e extraordinariamente dominador. Depois de chegar ao centro da plataforma alta, Little Blue até olhou para as bestas espirituais ao redor de forma provocativa e gesticulou. Eu quero lutar contra 10. Não, eu quero lutar contra 20. Vendo isso, os cantos da boca de Lin Bai se contraíram. O personagem de Little Blue estava se desenvolvendo um pouco nessa direção. Mas não importava, definitivamente não importava. Mesmo que importasse, Lin Bai planejava fazer com que não importasse. As bestas espirituais convocadas pelos globos oculares verdes olharam para Little Blue com cautela, depois viraram a cabeça para olhar para Lin Bai. Vendo a expressão despreocupada do último, cada besta espiritual decidiu não provocá-lo. Caso contrário, eles não teriam um bom final. Oh! Essas bestas espirituais têm seus próprios pensamentos. Que mágico! Que estranho! Vendo isso, Lin Bai sentiu que era bastante interessante. Ele nunca esperou que as bestas espirituais convocadas não fossem máquinas de combate que não tivessem razão ou pensamentos. Em vez disso, eles tinham seus próprios pensamentos instintivos. Parecia que havia um segredo ainda maior escondido naquele globo ocular verde. Os cantos da boca de Lin Bai se curvaram ligeiramente. Ele teve uma ideia. Não, deve-se dizer que foi um plano. Depois de confirmar que Lin Bai era aquele que eles não deveriam provocar mais, as bestas espirituais na plataforma alta mostraram suas presas e brandiram suas garras em Little Blue. Eles usaram todos os tipos de habilidades e o jogaram em Little Blue em todas as direções. No entanto, o corpo ágil de Little Blue era como milhares de flores passando, nem mesmo uma folha o tocava. Sua técnica de movimento era misteriosa, e mesmo os ataques complicados e densos não pousavam nele. Vendo esta cena, Lin Bai acenou com a cabeça em satisfação. Todas as suas bestas espirituais tinham suas próprias características únicas. Por exemplo, Little Blue era extremamente focado na defesa, e poderia até estar no mesmo nível daquele pequeno caldeirão misterioso. Little Blue agora era ágil e vigoroso. Cada besta espiritual tinha uma especialidade diferente, então eles teriam uma divisão de trabalho diferente no combate real. Contanto que houvesse um arranjo razoável para eles, eles seriam capazes de liberar força várias vezes mais forte do que antes. Enquanto os pensamentos de Lin Bai vagavam, as bestas espirituais de baixo nível na plataforma alta foram todas limpas por Little Blue. Depois que essas bestas espirituais de baixo nível foram derrotadas por Little Blue, seus cadáveres não seriam deixados na plataforma alta. Em vez disso, eles se transformariam em um fio de gás preto e desapareceriam deste mundo, desaparecendo sem deixar vestígios. E o paradeiro desse desaparecido provavelmente só era conhecido por aquele globo ocular cor de jade. Depois que a última besta espiritual foi derrotada, a parede invisível que apareceu ao redor da plataforma alta desapareceu gradualmente. No entanto, a ponte de pedra atrás deles não havia sido restaurada, então era impossível para eles voltarem pelo caminho que vieram. Little Blue voltou com o rosto cheio de orgulho, conversando sem parar com Lin Bai sobre o quão corajoso e poderoso tinha sido agora. Nada mal, nada mal. Continue com o bom trabalho mais tarde. Lin Bai acariciou a cabeça de Little Blue com amor. O homem e a besta continuaram a partir e caminharam para a ponte de pedra oposta. No final da ponte de pedra, havia outra entrada no meio da parede de pedra. Dentro da entrada havia o mesmo túnel de antes. Depois de caminhar um pouco ao longo do túnel,
Lin Bai viu a plataforma quadrada que era conectada por duas pontes de pedra no meio. No final da ponte de pedra, do outro lado, havia uma entrada. Por um momento, Lin Bai suspeitou que eles haviam voltado, porque era muito parecido com a cena anterior, mas depois de pensar por um momento, Lin Bai balançou a cabeça e tirou esse pensamento de sua mente. Se este lugar só queria prendê-los, não havia necessidade de convocar tantas bestas espirituais. Eles nem precisaram lutar com a Lin Bai. Eles só precisavam construir um labirinto complicado. Ao que parece, este lugar não queria apenas prendê-los. Como esperado. Depois de subir na plataforma alta mais uma vez, a ponte de pedra atrás de Lin Bai caiu no abismo sem fundo com uma série de estalos. Na plataforma alta, uma sombra etérea apareceu mais uma vez, materializando-se gradualmente. Ao contrário da última vez em que a sombra se transformou em uma besta espiritual, desta vez, a sombra se transformou em um grande número de pessoas de carne e osso. O cultivo dessas pessoas era geralmente baixo e todos eram cultivadores marciais, mas havia um grande número deles. Quem são vocês? Você pode me ouvir? Olá? Olá. Lin Bai tentou se comunicar com essas pessoas, mas não obteve resposta. Essas pessoas apenas olhavam para ele com olhos errantes, e ele não sabia dizer o que eles estavam pensando. Estranho. Realmente é fucking estranho. Lin Bai sentiu apenas uma fina camada de suor em seu corpo. As bestas espirituais de antes e as pessoas agora tinham razão. Eles não eram máquinas de batalha sem cérebro, mas pareciam ter sido privados da capacidade de se comunicar. No entanto, Lin Bai não pensou muito sobre isso. Agora havia poucas pistas. Se ele queria saber a verdade, ele tinha que dar um passo adiante. Little Blue, vai e teste suas habilidades novamente. Assim como antes, se você não conseguir se segurar, recue rapidamente. Depois que Lin Bai deu algumas instruções, ele deixou o pequeno azul subir e lutar sozinho para temperar a paz e aumentar seu cultivo. Os olhos de Little Blue brilharam com uma luz dourada quando ele correu para o meio da plataforma alta e usou aquele gesto provocativo novamente. Eu quero lutar. Desta vez, foi o mesmo de antes. Essas pessoas olharam para o calmo Lin Bai e desistiram da ideia de lutar contra ele. Todos eles correram para o pequeno azul como um enxame de abelhas. Little Blue desviou para a esquerda e para a direita, pulando para cima e para baixo. Ele não apenas não entrou em pânico, como também revelou uma forte excitação. Ele já estava imerso na batalha. Em um piscar de olhos, ele derrotou algumas pessoas. Muito tempo depois, todo o corpo de Little Blue estava emitindo uma luz dourada. Sua cauda parecia ter se transformado em ouro. De repente, ele chicoteou em direção ao topo e esmagou o pescoço da última pessoa. Imediatamente, essa pessoa não soltou um grito de ponto fixo. Em vez disso, ele se transformou em um fio de gás preto e desapareceu deste mundo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 324. Dê a você outra chance nos subúrbios da capital. Em um pequeno caminho ao lado de uma pequena colina, as chamas subiam para o céu e o ar estava cheio de um cheiro pungente. Minha perna. O que aconteceu? Oh não. Ajuda. Ah. Todo o caminho era extremamente barulhento. Havia aqueles que gritavam por socorro, aqueles que gritavam por fuga e aqueles que lamentavam sem parar. 2/3 do grupo originalmente grande de várias centenas de pessoas já haviam caído no chão, mortos ou feridos. O terço restante também ficou atordoado com a explosão. Suas mentes estavam confusas e eles corriam como moscas sem cabeça. Fatih, que havia fugido para longe, virou a cabeça para olhar para trás e respirou fundo o ar frio. Anteriormente, em uma pequena loja, Fu disse uma vez que tinha uma maneira de lidar com a maioria das pessoas. Naquela época, Fatih pensou que era veneno e gás destruidor. No entanto, ele nunca esperou que os métodos de Fu fossem tão cruéis. Ele. Nada mal, certo? Gastei muito dinheiro para conseguir esses talismãs detonadores. O rosto de Fu revelou um sorriso orgulhoso ao olhar para os lucros gerados pelo gasto de uma grande soma de dinheiro.
No entanto, quanto a quando e com que propósito ele colocou os talismãs aqui, ele não falou sobre isso. Ele nem mencionou isso. Fatih até havia perguntado algumas vezes, mas Fu sempre descartava o assunto e não respondia. Fatih viu que não conseguiu obter uma resposta, então só podia desistir. N3WN0 Vel. 0RG não havia decepção em seu rosto. Em vez disso, havia um sorriso em seu rosto. Desta vez, eliminamos mais da metade das pessoas na propriedade do City Lord. A propriedade está realmente vazia agora. A propriedade do City Lord não tinha pessoas suficientes, então sua força estava vazia. Isso seria extremamente benéfico para o plano de Lin Bai. Nesse exato momento, um rugido furioso soou. Todos vocês, entreguem suas vidas. O par de olhos bárbaros de urso preto de Zhang Li agora estava coberto de capilares sanguíneos. Seu corpo majestoso correu como uma montanha. Seu cultivo era profundo e, além disso, ele era um cultivador marcial. Seu corpo era resistente, então explodir talismãs como esse não causaria nenhum dano substancial a ele. No entanto, as pessoas que ele trouxe da propriedade do City Lord foram mortas e feridas em grande número. Isso foi causado pelas duas pessoas que haviam sido originalmente condenadas à morte. Se eles voltassem, era evidente como o senhor da cidade reagiria. Você. Eu sabia que vocês eram sinistros e astutos, mas não esperava que fossem tão sem vergonha. Você desperdiçou as grandes esperanças do Lorde da cidade e o carinho que tinha com você. O rosto de Jin Sheng estava sombrio e seus olhos fundos estavam cheios de uma terrível luz sangrenta. Que pessoa sinistra e astuta! Que pessoa cheia de esperanças e carinhosa! Fatih zombou. Então, a razão pela qual você nos enviou para nos silenciar foi por causa de grandes esperanças e carinho. Você não sabe o que é bom para você. Zhang Li já havia chegado não muito longe dos dois. Se não fosse pelo senhor da cidade, você não teria tais conquistas. Você é tão sem coração e sem escrúpulos. Zhang Li deu um soco. Este soco distorceu o ar e carregava uma força violenta. Areia e pedras voaram e poeira voou. Me deixe fazê-lo. Fatih estava preparado para receber o soco de Zhang Li de frente. Desde que ele confiava no City Lord para romper seu cultivo, ele não tinha uma compreensão real de sua força atual. No entanto, ele não esperava que a figura de Fu piscasse enquanto ele avançava. Seu corpo se inclinou para o lado quando ele deu um chute. A velocidade desse chute foi muito rápida e violenta, deixando para trás apenas imagens posteriores enquanto ele chutava o cotovelo de Fu. O chute em direção ao cotovelo pode ser considerado uma diversão. Mesmo para cultivadores marciais de seu nível, esses movimentos básicos ainda eram úteis. Arrogante. O rosto de Zhang Li se encheu de desdém quando ele viu que Fu iria enfrentá-lo de frente. A circulação de sua técnica de cultivo aumentou a força de seu braço. Bang! As correntes de ar aumentaram. O chão sob os pés de Fu e Zhang Li havia afundado profundamente no solo. Suas panturrilhas já haviam afundado. Você? Os olhos escarlates de Zhang Li estavam cheios de dúvida. Ele nunca esperou que Fu fosse capaz de receber seu ataque frontal. Você o quê? Diferente da raiva e do pânico de Zhang Li, o rosto de Fu não era mais simples e honesto. Em vez disso, era um sorriso provocativo. Depois de dizer isso, o corpo de Fu se contorceu como uma cobra ágil e veio para o lado direito de Zhang Li. Ele balançou o cotovelo e estava prestes a acertar a têmpora de Zhang Li. Zhang Li ficou chocado ao ver a determinação e ferocidade de Fu. Ele rapidamente estendeu a mão para bloquear. No entanto, assim que o cotovelo de Fu estava prestes a atingir o braço de Zhang Li, os olhos de Zhang Li se iluminaram e ele gritou: não é bom, isso é uma simulação. Zhang Li percebeu que o cotovelo de Fu estava no ar e havia perdido a força. Ele até retirou seu centro de gravidade e chutou a nuca de Zhang Li. No entanto, Zhang Li ainda estava um passo atrasado. Vá para o inferno. Há muito tempo não gosto de você. Com um som abafado, o pé de Fu chutou a nuca de Zhang Li. Zhang Li ainda não tinha se defendido.
Todo o corpo de Zhang Li voou para frente e caiu pesadamente no chão, sem se mover. Vendo Zhang Li cair no chão, as poucas pessoas da mansão do City Lodge que originalmente pegaram suas armas e pretendiam atacar para ajudá-lo ficaram atordoadas. Depois de recuperar os sentidos, eles jogaram fora suas armaduras e fugiram, sem ousar nem mesmo virar a cabeça para trás. Ainda não está correndo. Estou me sentindo magnânimo hoje. Vou te dar mais uma chance. O gordo retraiu seu olhar surpreso e olhou para Jin Sheng com um olhar presunçoso no rosto. Jin Sheng olhou para Zhang Li, que estava caído no chão, e depois para o gordo na frente dele. Um sorriso apareceu em seu rosto. Você realmente acha que pode nos derrotar tão facilmente? Você está nos desprezando demais. Enquanto Jin Sheng falava, ele olhou na direção de Zhang Li e xingou: seu filho da puta. Quanto tempo você planeja ficar deitado aí? Se não pegá-los e trazê-los de volta, o senhor da cidade definitivamente nos punirá severamente. Vendo as palavras de Jin Sheng, Fu riu. Beastmasters são Beastmasters. Você nem sabe o básico do combate. O lugar onde eu bati naquele momento foi. No entanto, o sorriso de Fu não durou muito. Zhang Li, que estava imóvel no chão, levantou-se lentamente. Rachadura. Zhang Li levantou-se e esticou o pescoço e os ombros. Sons nítidos ecoaram no ar. Isso mesmo. Zhang Li se levantou. Suas palavras foram concisas, mas soaram como um trovão ao lado dos ouvidos de Fu. Fu olhou para Zhang Li incrédulo. Ele não conseguia entender. Ele tinha claramente chutado a parte de trás de sua cabeça. Por mais profundo que fosse seu cultivo, ele não conseguia suportar. Ainda não está correndo. Vou te dar outra chance. Jin Sheng olhou para Fatih e imitou o tom de Fatih. As pálpebras de Fatih se contraíram enquanto ele ouvia. Seu rosto estava cheio de raiva, mas ele só podia ouvir. Ele não poderia retribuir o favor. Ele se sentiu ofendido. Parece que é melhor resolver isso o mais rápido possível. No momento em que Zhang Li terminou de falar, o que do sangue subiu para o céu ao seu redor. Seu corpo estava cercado por um vermelho escarlate, como uma névoa sangrenta. A luz sangrenta subiu ao céu, emitindo uma aura imponente. Fatih olhou para Zhang Li e teve a intenção de recuar algumas vezes. Essa reversão foi muito rápida. Ele pensou que a vitória era certa, mas não esperava que Zhang Li tivesse tais meios. No entanto, ele não poderia escapar agora. Ele só poderia lutar até a morte aqui. Vamos transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 325. Olhe para o nosso relacionamento. Deixe Zhang Li comigo. Eu tenho um jeito. Vá lidar com aquele Jin Sheng. Fu tomou a iniciativa de atacar Zhang Li, fazendo Fatih soltar um longo suspiro de alívio. Neste momento, Zhang Li, que estava cercado pela névoa de sangue, parecia uma fera. Todo o seu corpo estava ocupado pela violência. Apenas um olhar foi o suficiente para fazer as pessoas sentirem arrepios por todo o corpo. Fatih não pensou nisso e não se atreveu a ir contra Zhang Li. Ele virou a cabeça e olhou para Jin Sheng do outro lado. Seu rosto era pálido e magro. Seu corpo se curvou e ele parecia fraco. A diferença entre os dois era muito grande. Escolhendo Zhang Li ou Jin Sheng, Fatih nem precisou pensar um segundo para fazer a escolha certa. Vendo a expressão complicada no rosto de Fatih, Fu parecia ter visto através de seus pensamentos e gentilmente o lembrou: não olhe para a aparência fraca de Jin Sheng. Em nosso lote, sua força de combate pode definitivamente estar entre as duas primeiras. Você não deve ser descuidado, ou você vai morrer. Todos os anos, muitas pessoas morreram em suas mãos porque subestimaram Jin Sheng. Depois de ouvir essa descrição, Fatih deixou de lado seu orgulho e começou a avaliar cuidadosamente Jin Sheng. Jin Sheng estava ao lado de Zhang Li, que era tão alto quanto uma montanha. Ele ficou no local como uma agulha que foi pregada no chão. Seus olhos frios e escarlates eram como uma cobra enrolada em um canto escuro, avaliando cuidadosamente a gordura. Quando Fatih foi pego por esse olhar, ele não pôde deixar de estremecer. Uma pressão inexplicável caiu sobre ele.
Era diferente do jeito imponente de Zhang Liye que tornava as pessoas incapazes de respirar. Pelo contrário, isso o fez sentir um pouco de medo e frio do fundo do coração. Sobre o que você está tagarelando? Somos todos homens. A voz de Zhang Liye era como um trovão. Sua figura era como uma montanha, varrendo uma explosão de onda de ar. Em um piscar de olhos, ele chegou na frente de Fu e varreu uma perna grossa, bloqueando o caminho de esquiva de Fu. Esta é a sua arte de refinar o corpo do sangue? O rosto de Fu não mostrava pânico, mas havia um traço de elogio em seus olhos. Fu calma perigosamente saltou ligeiramente, então usou a ponta do pé para bater na perna de Zhang Liye, e todo o seu corpo se ergueu no ar para evitar o ataque. Vendo Fu assim, Zhang Liye ficou um pouco surpreso, e sua expressão mudou um pouco, mas muito rapidamente, ele virou o corpo e deu outro soco. Zhang Liye era originalmente alto e forte. O alcance desse soco era mais que o dobro de uma pessoa comum. Ele perseguiu Fu, que ainda não havia caído no chão, e deu outro soco. Colidir. Este soco trouxe uma rajada de vento. Antes mesmo de o soco chegar, Fu sentiu uma dor aguda no rosto devido à força do vento. Ele se forçou a não fechar os olhos nem por um momento. Porque para cultivadores marciais como eles, a chave para a vitória em uma batalha geralmente era um momento de erro, um momento de negligência. Num piscar de olhos, se errasse o ataque do adversário, se colocaria em posição de desvantagem, e o adversário aproveitaria para ampliar sua vantagem até vencer. Neste momento, as roupas de Fu explodiram, revelando a parte superior de seu corpo cor de bronze. Seus músculos bem definidos grudavam no corpo como se fossem esculpidos. Bang! Fu não conseguiu se esquivar a tempo, então ele só conseguiu dar um soco. Ele planejava usar o punho para conter esse ataque fatal. Os dois punhos colidiram, e o chão sob seus pés se despedaçou, e o galho da árvore não muito longe foi quebrado. Tosse. Fu tossiu e deu 5 passos para trás. Você pode realmente aguentar meu soco? O rosto de Zhang Liye estava cheio de surpresa, enquanto ele dava 2 passos para trás. Ambos os rostos estavam ligeiramente vermelhos. O soco de agora já havia causado aumento de sangue que, após o confronto, eles rapidamente acalmaram o sangue e o Qi para aliviar a situação. Quanto a Fu, o cheiro de ferrugem apareceu em sua garganta, mas ele o engoliu com força. Fu ainda tinha uma expressão bastante relaxada no rosto, de modo que Zhang Liye não sabia que o que acabara de acontecer já havia causado alguns ferimentos em Fu. Este foi um jogo psicológico. Quando os artistas marciais lutavam entre si, na maioria das vezes, o vencedor era determinado por seu nível de cultivo e método de cultivo. No entanto, havia momentos em que pessoas com cultivo inferior emitiam violência quando eram forçadas a um beco sem saída. N3WN0 0RG. Eles também teriam o pensamento de morrer juntos, o que faria com que o oponente ficasse apreensivo e com medo. Enquanto o oponente tivesse esse tipo de mentalidade, o resultado da batalha seria decidido. Para onde você está olhando? Seu oponente sou eu? Quando o olhar de Fatih foi atraído por Fu e Zhang Liye, uma voz sinistra soou em seus ouvidos. Assim que ele virou a cabeça, Fatih teve um vislumbre de algumas luzes verdes vindo em sua direção. Ele amaldiçoou apressadamente e recuou para se esquivar. Mas mesmo assim, uma luz verde ainda roçou seu braço e abriu uma ferida sangrenta. A carne da ferida começou a ficar levemente esverdeada, o que chocou Fatih. Você usou o veneno. Jin Shen zombou. O que? Você tem uma opinião? Se você não quer ser envenenado até a morte por mim, então desista de resistir. Também enviarei você para a morte rapidamente. Caso contrário, você será torturado até a morte pelo veneno do meu falcão flor viridescente. Você vai sangrar até a morte por todos os 7 orifícios. Só então o gordo percebeu que acima do ombro direito de Jin Shen havia um falcão verde pairando. No peito e no abdômen do falcão, havia muitas flores lindas. Mas neste exato momento, um sapo dourado irrompeu do solo sob os pés do gordo. Ele abriu a boca e cuspiu uma bola de gás venenoso na direção do tapete do gordo.
Não é bom. O gordo gritou interiormente, nada bom. Ele rapidamente recuou e se escondeu em uma árvore próxima. Jin Sheng, essas suas bestas espirituais realmente combinam com você? As pálpebras do gordo se contraíram. Este Jin Sheng se especializou em nutrir bestas espirituais venenosas. E a pior parte foi que o Fatih não sabia se Jin Sheng tinha outras bestas espirituais. Assim, ele teve que ser extremamente cauteloso. Outro som perfurou o ar. No momento em que ouviu esse som, os cabelos do gordo se arrepiaram. Porque ele podia ouvir claramente que esse som vinha de trás. Fatih viveu uma vida lambendo sangue da ponta de uma faca por tantos anos, mas ele não percebeu que havia um inimigo atrás dele. Ele chutou apressadamente o tronco da grande árvore e voou para a direita. Bang! O galho em que ele havia acabado de pousar foi atingido por aquele ataque. O galho originalmente marrom estava preso com um pedaço de pasta branca. Seguindo a direção do ataque, Fatih varreu seu olhar. Em uma grande árvore a 20 metros de distância, ele viu uma pessoa do tamanho de uma pessoa comum parada. Ele estava piscando seus 4 pares de olhos negros enquanto movia arrogantemente suas pinças de boca em sua direção. Silvo. O cabelo de Fatih ficou em pé mais uma vez. Será que esse Jin Shen tinha alguns fetiches especiais, especificamente nutrindo os 5 venenos? Isso, Fu, eu vi o quanto você lutou com Zhang Li. Se você vê o quão fraco Jin Shen é, por que não trocamos? Apenas trate isso como se eu estivesse em desvantagem. Fatih olhou para Fu, que estava lutando com Zhang Li à distância com o rosto grosso. Quando ele falou, seu rosto não ficou vermelho e seu coração não disparou. Enquanto falava, ele amaldiçoou Fu em seu coração. Este Fu deve ter conhecido o triunfo de Jin Sheng com antecedência. Então ele teve que lutar com Zhang Li, que parecia mais feroz desde o início. Na verdade, ele havia escolhido um oponente relativamente mais fraco. Ei, irmão Fatih, obrigado por suas boas intenções. No entanto, não há necessidade de ser tão educado. Deixe esse Zhang Li comigo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.